Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 2, Como posso ser feliz? Autor Pedro Dong. Semana 2, tema Espírito de sabedoria e de revelação. Leitura bíblica desta terça-feira. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e Efésios, capítulo 1, versículo 13. Porção para ler como oração, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Toda sorte de bênção espiritual para cumprir o propósito de Deus. Receber a bênção do Pai, a eleição e a predestinação refere-se à fé. Bastou-nos crer para receber o que Deus havia determinado segundo sua presciência. Em sua primeira epístola, Pedro diz que a eleição de Deus é segundo sua presciência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Deus habita na eternidade, não se limita ao tempo e pode acessar a dimensão temporal e o futuro quando bem quiser. Se a eleição e a predestinação fossem pela mera determinação de Deus, não haveria necessidade de presciência, pois, uma vez que ele determinou algo, por que nos esforçar para pregar o Evangelho ou buscar o Senhor, uma vez que tudo já está determinado? Mas a Bíblia nos mostra que Deus, em sua presciência, não busca obra nem esforço humano. A presciência divina está associada a Ele, fazendo uso de sua misericórdia. Quando cremos e recebemos a palavra da verdade, o Evangelho de nossa salvação, obtemos a misericórdia de Deus. Ao crer, a bênção de Deus chega até nós. Quando não cremos, fechamos a porta para a bênção de Deus. Graças ao Senhor, um dia o Evangelho chegou até nós e cremos na palavra. Pela misericórdia divina, a presciência divina foi acionada para Deus nos predestinar e nos escolher antes da fundação do mundo. Contudo, a fé não é apenas para o momento inicial em que fomos salvos. Antes, nossa vida toda baseia-se em crer. Pela fé na palavra e por amar as pessoas, saímos às ruas para pregar o Evangelho, crendo que o Senhor vai salvá-las. Ao perguntar às pessoas, posso orar por você? E fazer reportagem, estamos mudando a vida delas e presenciando milagres. Assim, quando recebemos o Evangelho, a eleição de Deus chegou até nós e fomos salvos. Durante nosso viver, a salvação de Deus continua a operar, eliminando nossa natureza caída e pecaminosa e infundindo em nós a natureza santa de Deus para sermos santos e irrepreensíveis. O simples ato de crer nos dá o poder de ser filhos de Deus. Confira Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Deus nos deu esse direito. Agora precisamos crescer até ser filhos maduros. Ao alcançar o nível de herdeiros de Deus, garantiremos o direito de primogenitura e tomaremos posse da herança divina. Por fim, veremos o Filho de Deus revelando a glória do Pai. Quando a redenção como bênção do Filho nos alcançou, tudo o que Cristo realizou na terra se tornou real para nós, mediante o crer. Sua morte na cruz nos redimiu, nos perdoou, nos justificou, nos deu a filiação e nos concedeu seu encabeçamento. Passamos a ter uma cabeça, alguém que nos governa. Nossa vida pertence a Ele e Ele nos está encabeçando para que a obra de edificação da igreja seja concluída. Quanto mais nos envolvemos com esse trabalho, mais Cristo intensifica seu governar sobre nós. Assim desfrutamos da bênção do Espírito, o selar e o penhor, conforme lemos em Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Não foi preciso esforço algum de nossa parte, bastou-nos crer e recebemos a palavra da verdade. Fomos selados, marcados pelo Espírito Santo. Os seres angelicais
veem que pertencemos a Deus e não a nós mesmos. O Senhor comprou a igreja com seu próprio sangue e cada dia quer tomar posse de nosso ser, espírito, alma e corpo, para que sejamos totalmente tomados pela vida e natureza santas de Deus. Dessa forma, seremos introduzidos na glória, no Deus da glória. Além de nos selar, o Espírito Santo é nosso penhor, a garantia de que Deus também é nosso. Nós pertencemos a Deus e Deus pertence a nós. É o Espírito Santo, como penhor, que nos garante isso. Antigamente, quando se negociava uma propriedade, enviava-se uma amostra como garantia da terra, até que o novo proprietário tomasse posse dela. Deus enviou-nos o Espírito Santo como amostra e garantia do que Ele é. Desfrutamos imensa alegria e felicidade com essa amostra. Nos últimos meses, temos vivido alegria fora do comum, amando a Deus intensamente e amando as pessoas. Isso é resultado do desfrute do penhor do Espírito Santo, da porção que recebemos de Deus como garantia. Desfrutamos o amor descrito por Pedro. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 nos diz: a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Não vimos Jesus em pessoa, mas o amamos, pois temos o penhor, uma amostra dele, como nossa porção. Tamanha é a alegria e o amor que temos desfrutado com essa amostra, que fomos levados ao terceiro céu. Então, como não será maravilhoso quando o Senhor voltar? Naquele dia, tomaremos como herança o próprio Deus em sua plenitude. Tudo isso já podemos desfrutar pela fé. Uma pergunta: que herança os filhos de Deus receberão na glorificação?